Salve, rapaziada, sim, meus queridos, estamos por aqui para falar de Igor Serrote. O Grêmio fez essa venda desse jogador, oficializou, né, a saída do Igor e cria um pequeno problema para si. Pequeno problema para si, já vou falar sobre isso, tá? Bom, antes de mais nada, trazer a informação, todo mundo já meio que sabe, mas só para deixar todo mundo na mesma página, digamos assim. A venda do Grêmio pro Al Jazeera, um valor que bate na casa dos 35 milhões de reais, com o Grêmio ficando aí com 20% do plusvalia numa futura negociação do Igor Serrote. O Igor Eduardo Schlemper, jogador nascido em Balneário Camboriú. Hein? BC, não é BC. BC lá pra BC. Inclusive música horrorosa, não gosto. Mas não é disso que eu venho falar. Ele tem 20 anos, tá? Então um jovem jogador. Muita gente poderia colocar uma expectativa no Igor Serrote. Pô, será que não foi um valor baixo e tal? Eu não acho. Eu acho que foi um valor suficiente para a bola que o Igor Serrote joga. E eu gosto do Igor Serrote, tá? Eu acho ele um jogador para nível de futebol brasileiro. Jogador interessante, não é um jogador, nossa, pô, nota 8, 9, não. Mas também não é um jogador 3, 4, é um jogador mediano. Futebol brasileiro poderia render alguma coisinha. Mas convenhamos, né? 35 milhões mais alguma coisinha que pode pintar no futuro. Pô, um baita valor, né? É um baita valor pelo Igor Serrote, que não vinha desempenhando tão bem assim nos últimos tempos. Repito, apesar de eu gostar desse jogador, ainda ser jovem, ainda ter alguma projeção. Bom, saímos do campo da informação, até comecei um pouquinho de opinião aqui, para seguir falando sobre essa questão e esse probleminha que foi gerado para o Grêmio. Antes de mais nada, se você puder deixar o like, eu agradeço, tá? O like, ele fortalece mais o canal por aqui. O Grêmio hoje tem como opção na lateral direita, tirando o Igor Serrote, o João Pedro, que está aí às vias de voltar, deve demorar um pouquinho ainda, mas volta na sequência. Tem João Lucas como opção, nunca foi uma unanimidade, não apresentou bom futebol quando foi colocado por ali. E o jogador que vinha atuando por ali, né? O jogador que vinha sendo titular na posição, o Gustavo Martins. Eu acho que é um pequeno problema. Apesar do Grêmio ter o Balbuena agora como zagueiro, nos próximos jogos aí deve estrear, ali pela direita, o Gustavo Martins é zagueiro pela direita do Grêmio, né? O Gustavo Martins é zagueiro pela direita, é um baita zagueiro, vamos lá. É um baita zagueiro. Ele é um jogador que se apresenta bem na frente, faz gol e tal, mas ele é rápido, ele é bom de bote, ele é bom de antecipação. Não é um super jogador, porque se fosse um super jogador com todas essas qualidades, era Real Madrid, não era Grêmio. Mas assim, ele é um jogador muito bom, muito jovem ainda. Deixa eu ver aqui, só para não falar mais besteira do que eu costumo falar. Quantos anos aqui tem o Gustavo Martins, cara? Jogador de 22 anos, né? 22 anos em agosto, faz 23. É um jogador ainda jovem, ou seja, sub-23, que o Grêmio recusou aí pouco mais de 5 milhões de euros há algum tempo por ele. Então, assim, é um jovem com extremo potencial e ele poderia jogar ali na zaga. Então, eu acho meio que um pecado colocar ele como opção na lateral direita, tá? Dito isso, os Joões, né? João Lucas, João Pedro. O João Lucas, sinceramente, até aqui, pelo que apresentou, com todo respeito, eu acho que é insuficiente. Com todo respeito, pelo que apresentou até aqui. Mas o João Pedro é um jogador que vinha sendo o titular da posição e que a gente não via tanto problema assim até as lesões e até essa sequência que a gente teve nesse começo de 2025. Então, de fato, senhoras e senhores, eu vejo como um pequeno problema que o Grêmio arrumou para si. E eu vou explicar o porquê. Só antes, se você chegou até aqui, mais de 4 minutos de vídeo, eu acho que você está gostando do conteúdo, né? Considera se inscrever nesse canal aqui, porque eu agradeço bastante. Qual o probleminha que eu acho que pode acontecer? É o Grêmio ter que, eventualmente, achar uma nova solução. Porque eu não sei como é que vai estar o Balbuena, é uma incógnita. Eu não sei se daqui a pouco o João Lucas pode virar e se tornar uma opção. Até agora não é uma opção muito viável. E o João Pedro, vamos ver como é que está a situação física, né? João Pedro numa volta, ou seja, é muito ponto de interrogação para uma posição só. E aí, se não for os pontos de interrogação, é colocar o Gustavo Martins por ali, que eu acho que é ser menos do que ele pode ser. Ser um jogador menos eficiente, menos efetivo do que ele foi a vida inteira dele.
Portanto, senhoras e senhores, eu acho que dali a pouco o Grêmio arrumou um pequeno problema. Foi ruim a venda do Serrote? É óbvio que não, não estou dizendo isso. É um problema que às vezes acontece, velho. Tu tá ali, surgiu uma oportunidade, aproveita a oportunidade, isso vai te gerar um pequeno problema, beleza, vai lá, arca com a consequência, arca com a dificuldade. Mas que se tornou uma pequena incógnita, isso sem dúvida. Pelo menos no meu ponto de vista, eu quero saber a tua opinião. Você concorda com isso? Você discorda? Eu quero saber, vamos debater aí nos comentários, como eu venho tentando responder todos os comentários sempre, né, rapaziada? Tamo junto então, um beijo, abraço, aperto de mão, até a próxima, valeu.